Em 2012, foi inaugurada a sede da União Africana, na capital da Etiópia, Addis Ababa, que é uma organização internacional que promove a integração dos países do continente africano nos moldes da União Europeia. Já em 2017, o Quênia inaugurou uma linha de alta velocidade de 3,2 bilhões de dólares, que se estende por 480 quilômetros, conectando a sua capital, Nairobi, com sua segunda maior cidade e principal zona portuária de Mombasa. Além disso, mais de 13 mil quilômetros de estradas, 80 projetos de energia, além de hospitais, escolas e centros esportivos, foram construídos no continente africano entre 2000 e 2020. No entanto, uma coisa em comum entre todos esses projetos é que esses foram financiados pelo governo chinês, que investiu mais de 150 bilhões de dólares na África desde 2000 e tem expandido relações com o continente, financiando cerca de 70 projetos por ano na região desde 2010. E nesse vídeo, vamos entender o plano chinês por trás desses investimentos e as possíveis consequências para o futuro do continente africano. Para entender essa política, precisamos olhar primeiro para a história da África, pois não é novidade que o continente africano ainda é o menos desenvolvido do mundo, mesmo possuindo 1,3 bilhão de pessoas, além de uma grande variedade de recursos naturais, possuindo cerca de 30% de todas as reservas minerais do planeta. Porém, há alguns problemas que impedem boa parte dos países africanos de manterem um crescimento estável, como a instabilidade política, corrupção e uma infraestrutura precária. Com isso, os países africanos mais bem-sucedidos nos últimos anos, como Botsuana, Ilhas Maurício e Seychelles, estão entre os menos corruptos, mais estáveis politicamente e com a melhor infraestrutura do continente. Nesse contexto, países africanos precisam investir em infraestrutura para prosperar economicamente e, consequentemente, melhorar a vida de sua população. Mas o problema é que, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, o continente precisa de 130 a 170 bilhões de dólares anualmente em investimentos em infraestrutura, mas apenas metade desse valor é investido, deixando um vão entre 68 a 108 bilhões de dólares. E ao longo dos anos, sempre que países buscavam empréstimos em instituições como o FMI e o Banco Mundial, esses empréstimos vinham com o custo de exigências, como reformas políticas, econômicas e de mostrar exatamente para onde esse dinheiro estava indo. E esse é justamente o momento em que entra a China, pois boa parte desses projetos são financiados pelo Banco Estatal de Exportação e Importação da China, e que provavelmente seriam negados por qualquer banco tradicional, devido ao alto risco atrelado a eles. Entretanto, o banco chinês oferece taxas de juros extremamente baixas para os países africanos realizarem os seus projetos. Com isso, surge a pergunta do porquê a China concede esses empréstimos com taxas de juros atrativas, mesmo com altos riscos de calote. Nesse caso, é importante considerar o contexto chinês, pois com o boom econômico a partir da década de 90 e a solidificação como a segunda maior economia do mundo, mais de 800 milhões de chineses saíram da extrema pobreza. E assim, boa parte da sua população ascendeu para a classe média. E para a indústria leve, que exige mão de obra muito barata, a China não é mais competitiva como anteriormente. Sabendo disso, com o crescimento econômico cada vez mais lento, os chineses estão fazendo a transição de países desenvolvidos, progressivamente se tornando uma economia tecnológica e financeira. Desse modo, a África representa uma oportunidade perfeita para a China, pois apesar de possuir uma abundância de recursos naturais e de terra arável, os países africanos têm muita carência em infraestrutura e, consequentemente, não conseguem maximizar o lucro dessas atividades. Além disso, há uma alta abundância de mão de obra barata no continente, com estimativas de que até 2050 a África terá uma população de 2,5 bilhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial. Dessa forma, a China fornece a infraestrutura enquanto recebe minerais e alimentos, além do acesso à mão de obra barata, com mais de 10 mil empresas chinesas operando na África atualmente. Outro motivo importante
é estabelecer apoio político, pois ao emprestar dinheiro para países africanos realizarem projetos, a China está ganhando apoio político de 54 nações do continente, seja em votações na ONU, onde cada país tem um voto independente do tamanho, ou em questões políticas como a anexação de Taiwan, por exemplo. E com a China passando de uma potência econômica para uma superpotência global e uma das protagonistas no cenário geopolítico mundial, somadas às polêmicas questões internas do país, é fundamental ter aliados. E no caso chinês, há evidências que, dependendo de como uma nação votar na ONU, ela recebe mais financiamento da China, pois o laboratório de pesquisa Aid Data constatou que os países africanos que votam 10% a mais junto com os chineses na Assembleia Geral da ONU recebem em média 86% mais financiamentos por parte da China. Sendo assim, teoricamente ambos os lados são beneficiados por esses investimentos, pois os países africanos conseguem supostamente resolver a carência em infraestrutura, políticos corruptos conseguem favorecimentos através de projetos caros e a população também se beneficia, tendo em vista que 85% dos trabalhadores de empresas chinesas na África são trabalhadores locais. Enquanto para a China, ela vai gradativamente usando sua estrutura de poder e dinheiro para se beneficiar politicamente e economicamente, através de mão de obra e recursos do continente africano, sendo algo muito parecido com o que os europeus fizeram no período colonial entre os séculos XV e XX. É importante ressaltar que os países da OCDE também têm projetos no continente, mas tem uma importante diferença entre o destino desses investimentos, pois enquanto metade dessa ajuda financeira é destinada a questões sociais como saúde, educação e ajuda humanitária, no caso da China, 65% de todos os empréstimos são para a infraestrutura, incluindo energia, comunicação, transporte, abastecimento de água e saneamento. Posto isso, os investimentos chineses impactam mais o dia a dia da população e, consequentemente, ganham visões favoráveis dos africanos. E hoje, por mais que o governo chinês tenha iniciado essa política, a China é uma grande parceira comercial da África, com a iniciativa privada dominando o cenário, sendo responsável por cerca de 90% das empresas estabelecidas no continente e 70% dos investimentos diretos. Para se ter uma ideia, enquanto o comércio de mercadorias dos Estados Unidos com a África gira em torno de 58 bilhões de dólares anualmente, o comércio entre a China e a África já ultrapassou a marca de 200 bilhões de dólares anuais. Contudo, uma frequente acusação dos países do Ocidente seria que a China estaria praticando a diplomacia da armadilha da dívida, como dito pelo antigo vice-presidente americano Mike Pence, ou seja, que essa política seria um plano intencional chinês para os países mais pobres pegarem empréstimos para construir projetos de infraestrutura caros e que eles não têm como pagar, com o objetivo final dos chineses perdoarem a dívida e assumirem o controle da infraestrutura estratégica nesses países. Dois casos frequentemente citados são o de Sri Lanka e Djibouti. No primeiro caso, do porto de Hambantota, inaugurado em 2010 no Sri Lanka, a China financiou 85% do gasto de construção. Mas após o fracasso comercial do porto e a impossibilidade de pagar a dívida, em 2016 o porto foi arrendado por 99 anos para a empresa chinesa China Merchants Port, por $1 bilhão. Já no segundo caso, 70% da dívida de Djibouti é chinesa, sendo um lugar onde a China já possui um porto, além de instaurar sua primeira base militar externa no Djibouti em 2015, que é um pequeno país africano localizado em uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, no Golfo de Aden, que é uma passagem obrigatória para o Canal de Suez e com alta presença de piratas. Apesar disso, essas acusações são polêmicas e costumam ser usadas eliminando o contexto de cada empréstimo e a culpa dos políticos corruptos de cada país. No caso de Sri Lanka, o país já estava altamente endividado antes da construção do porto, além de ter procurado primeiro a Índia para financiar o projeto e, após ser negado, procurou a China. Além do mais, nenhuma dívida foi perdoada, e o dinheiro pago pela empresa chinesa foi usado para pagar outras dívidas do país, além de uma garantia de que nenhuma base militar
seria construída sem aprovação do governo local. E no caso de Djibouti, apesar da crescente dívida com a China, a abertura da base militar não está atrelada a essa dívida, já que qualquer país disposto a pagar pode ter base militar na região, que lucra economicamente com isso. Devido a esse motivo e a sua localização entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, 7 países já possuem base militar em Djibouti, dentre eles os Estados Unidos, França, Arábia Saudita e o Reino Unido. Portanto, por mais que hoje exista um certo debate se a China está controlando o continente africano e usando da diplomacia da armadilha da dívida, é inegável que, diferentemente do Ocidente, tanto o governo como as empresas privadas chinesas estão cada vez mais investindo na África e, aos poucos, exercendo cada vez mais influência sobre todo o continente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.